Muito bem, então vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa oração de costumeira para pedir a presença do Espírito Santo, né? Então vamos lá. Santo e eterno Pai que está nas alturas, maravilhoso e glorioso é o teu nome. Senhor que tudo pode, que tudo vê. Senhor que não tem tempo, nem início e nem fim. Humildemente nós pedimos agora a sua presença, a presença do seu Espírito Santo, para que nós possamos estudar a Bíblia e para que nós possamos entender o que ela quer nos dizer. Nós não queremos de forma alguma, Pai, que seja a nossa interpretação, mas que seja aquilo que o Senhor quer nos dar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Então, deixa eu fazer aqui um compartilhamento de tela. Muito bem, então vamos lá. Então nós temos aqui o estudo do batismo. Este aqui é o estudo do batismo. Então vamos lá. No Evangelho de João, no Evangelho de João 3, de 1 a 5, relata a história de Nicodemos, um dos principais judeus. Ele era um homem religioso, porém lhe faltava algo. Ele foi encontrar Jesus ocultamente. Ele fez um elogio a Jesus, mas Jesus respondeu dizendo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando do quê? Do batismo nas águas e do Espírito Santo. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver o que João. Inclusive, acho que hoje nós estudamos sobre esse verso aqui na lição. João 3. João 3, de 1 a 5. Tá? Eu vou ler porque eu quero ir comentando aqui verso a verso, tá? Mas vocês acompanham aí, por favor. Acompanhem aí. Então vamos lá. João 3, de 1 a 5. Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, primeira coisa, Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu? Era uma pessoa estudante da lei. Ele sabia a lei e os mandamentos de cor e salteado, tá? Então, ele tinha plena ciência do que era a lei de Deus, os 10 mandamentos, a Torá, a lei de Moisés. Então, né? Disso eu não tinha nenhum problema. E ele era um dos chefes, inclusive. Ele não era só um fariseu, ele era um dos principais dentro do templo, tá? Então ele era alguém importante. Este foi ter de noite com Jesus e disse: bom, por que ele foi de noite? Porque ele não queria que as outras pessoas vissem-no, né? Ouvissem. Mas ele precisava conversar com Jesus, porque ele sentia de que esta pessoa era uma pessoa diferenciada, tá? Fala, Marcos. Nossa, coincidência ou não, eu assisti ontem aquela série The Chosen que eu falei pra você, lembra? Eu assisti Sim. ontem isso aí, essa conversa que eles foram ter, que daí, eu acho que na Bíblia não conta, mas só que na série eles têm que encher um pouco de linguiça também, né? Daí ele pediu lá pra Maria, que andava com Jesus lá, para falar com Jesus, para se encontrar com ele, eles foram lá à noite. Dele teve toda aquela conversa lá, daí falou de nascer de novo no espírito. Daí o João ali e um outro lá, não lembro qual que era, daí escutando atrás da porta ali e ele anotando ali as coisas que eles estavam falando. É, a Bíblia realmente não conta o que você falou, né? Eles criam uma novelinha ali, né? Até para encher um pouquinho, para ficar bonitinho e tal. Mas o principal ali realmente, né, está ali, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, ele foi à noite. E começou dizendo Rabi. Bom, primeira outra coisa importante você entender. 2 pontos. Eles usavam Rabi para aquele que era mestre de outros. Então ele usava Rabi.
em alguns momentos eles falavam rabi, mas no termo debochado. Por quê? Porque, tipo assim, esse cara não tem nenhum discípulo e se diz mestre. Então ele chamava, você é o rabi. Mas no caso aqui, ele realmente sabia que Jesus era alguém diferente. Tanto é que Nicodemos depois ia levar com as mulheres mirra e unguento para poder é, embalsamar o corpo de Jesus. Então, Nicodemos, inclusive, diz, né, em outros estudos que por várias vezes ele intercedeu no templo quando os judeus queriam, os chefes queriam matar Jesus e Nicodemos intercedia, porque ele era um dos principais. Então, Nicodemos, a gente consegue perceber pelo andar da carruagem, né, pelo andar da história, de que Nicodemos se salvou, ele aceitou Jesus. Tá? Mas esse aqui é como se fosse um primeiro encontro, né? Então diz aqui, ó, que, né, Rabi, sabemos que és mestre. Bom, sabemos por quê? Porque isso também era um conceito entre os fariseus. Esse cara, o que esse cara ensina tem alguma coisa diferente. Ele sabia disso. Sabemos que é mestre, vindo de Deus. Olha só. Então ele assumia que ele era alguém diferenciado, né? Pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não está com ele. Só que veja bem que ele diz o seguinte: sabemos que é mestre vindo de Deus. Ele não disse tu és o Messias, ou seja, ele não reconhecia ainda Jesus como Deus. Ele reconhecia Jesus como um enviado de Deus, alguém muito importante, alguém diferente. E aí diz aqui, ó, Jesus já responde meio que na lata, né? Ele faz um elogio e Jesus já responde. Falando o quê? Falando o seguinte, em verdade te digo. Lembrando que quando existe um prolixo, ele quer dizer, ó, vou te dizer uma coisa muito verdade, né? Ele está dando ênfase àquilo. Então, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que que ele falou isso? Logo de cara, logo de bate-pronto. Porque ele já sabia de toda a lei, ele já sabia de todas as profecias, ele era um doutor na Bíblia, então você não precisava querer convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo, do Espírito Santo, de Deus, dos 10 mandamentos, ele não precisava nada, 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 ele era especialista nisso. Então Jesus já foi direto no cerne, falou o seguinte, cara, se você não nascer de novo, não adianta, você não vai ver o reino de Deus. O que ele está dizendo? Não adianta você seguir todos esses ritos, todas essas coisas. Se você não me aceitar, porque esse é o batismo, né? É o ato público de eu aceitar a Cristo. Se você não me aceitar, não vai adiantar nada. Então, Jesus já foi direto ao ponto, falando o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só que qual o problema? O problema. Só que qual que é o problema aí, né? O problema aí é que o João. Opa, não, o João tá aí. Olha eu falando. Nossa, olha, ainda bem, quase. O problema é que os fariseus, eles interpretavam tudo ao pé da letra. Então, o que a Bíblia, o que a Torá às vezes falava por símbolo, eles colocavam como literal, como algo extremamente literal. Então, olha só para vocês terem uma ideia, volta lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 13. Êxodo 13.
Quando você vai em Êxodo 13, no versículo 9, e no versículo 16, versículo 9 e versículo 16, você vê aí o que? Jesus, Deus dando a instrução para eles falarem, olha só que instrução que ele deu aqui, ó. Esta lembrança que será por sinal sobre a tua mão e sobre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Aí no 16 diz o quê? E isto será por sinal sobre a tua mão e por tua fronte, entre os teus olhos, de que o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão forte. Ou seja, eles pegaram isso aqui, poxa, bonito, maravilhoso, e transformaram em algo literal. Transformaram em algo literal, que é justamente o filactério judaico, né? E que é o filactério judaico? É o tefilim. Para quem não conhece, é isso exatamente. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Abrir imagem, Open Image New Tab. É isso daqui, ó. Olha só. Então, o Teflin, tá? Ele é uma tira de couro que tem alguns versos na mão, que tem aqui, ela tem os versos, e tem alguns versos também na fronte. Tá vendo? O Teflin ali. Então, o que que acontece? Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar um outro exemplo aqui, ó. Open Image. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então, eles pegaram isso e fizeram literalidade mesmo. Só que, obviamente, o que Deus estava falando aqui? Ó? Esta lembrança será por sinal sobre a tua mão, entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Horas. Obviamente, ele não estava falando para você colocar um papel na tua boca, nem colar um post-it na tua testa e na tua mão. Ele estava falando o quê? Na mão, aquilo que você fizer, das obras. Na testa, por quê? Porque ele quer que você se lembre dessas coisas. E na boca, porque ele quer que você profira as palavras de Deus. E no verso 16, ele até remonta, né? E isto vos será por sinal sobre a tua mão, nos frontais, entre os teus olhos. Então, assim, os judeus, eles pegavam isso de forma muito literal. Então, quando Jesus chegou, falou assim para ele, voltando lá pro João 3, de 1 a 5, né? Voltando lá para João 3, de 1 a 5. Então, quando ele chegou assim, falou assim, não, porque você tem que nascer de novo, o, o judeu lá, Nicodemos, já emendou, falou assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ele ao ventre da sua mãe? Né? Já deu, falou assim, como assim? Eu não posso voltar. Aí Jesus respondeu, em verdade te digo. Então ele deu uma segunda resposta agora. Aquele que não nascer da água, ou seja, se batizar, e do Espírito. Por que do Espírito? Lembra qual que é o papel do Espírito? Apontar a Cristo. Ele falará de mim. Lembra? O papel do Espírito é apontar a Cristo e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele aponta para Cristo. Ou seja, está dizendo aqui que se você não nascer de novo na água, e se você não nascer de novo no Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus deu mais uma palhinha para ver se, né, ele captava a mensagem. E aí ele fala assim: o que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Ou seja, você nasceu, né, em corpos, tudo bem, você é um corpo ali, você é uma criança, mas aquele que nasce do espírito, esse cara, se é velho, se é novo, se é jovem, se é idoso, se é homem, se é mulher, não importa. Essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai ser nascida do espírito, né? E ela vai aceitar ali o batismo. E aí ele fala assim: não fique espantado, não te maravilhes
se eu te disser que é necessário que você nasça de novo? O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele quer dizer aqui? Algumas pessoas vão encontrar a Deus nos lugares mais estranhos, nas coisas mais diferentes, pelos motivos mais diversos. Mas se ela parar para ouvir, ela vai ouvir a voz do Espírito Santo, sim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Da onde? Não sei, cara. Eu achei um folheto. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que virou cristã depois que ela achou um folheto na rua. Entende? Enfim. E aí Nicodemos perguntou: mas como é que pode isso que você está falando? Como assim, meu? Que nasce do Espírito é Espírito, que nasce. Você está dizendo que eu tenho que nascer um fantasma? O que, que é? Tipo. Né? O que que você está falando que eu tenho que ir para qualquer lugar? E aí, né? Jesus olhou para ele, deu aquela olhadinha assim, falei, meu, não acredito, cara. Você é um doutor, mestre em Israel, você não consegue entender o que eu estou te falando? Você não consegue compreender isso, né? E aí ele continua falando, em verdade te digo que nós dizemos o que a gente sabe, testifica do que a gente vê. Contudo, você não aceita o nosso testemunho. Olha só ele falando. Né? Você vê, você fala. Tá, mas você tá me vendo e não tá aceitando que sou eu? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, ou seja, se eu falo de coisas normais, você não crê, como é que você vai crer se eu falar alguma coisa espiritual? Eu estou tentando falar uma parábola para você de água, de nascer de novo, de vento, e você fica fazendo essas perguntas. Tá, então vamos, se eu começar a falar aqui sobre coisas espirituais, pior ainda, você não vai entender nada, né? E aí ele continua: ninguém subiu ao céu, senão um filho que desceu do céu, o filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, da mesma forma importa que o filho do homem seja levantado. E aqui ele continua, né? Com o verso mais conhecido da Bíblia, talvez por todo mundo, que é aquele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, mais uma vez aqui o foco não é Nicodemos, o foco aqui não é o Espírito Santo, o foco aqui é o batismo, através do convencimento que veio do Espírito Santo. Então vamos lá, o que significa o batismo na Bíblia? João, já que você chegou atrasado, vamos lá, Romanos 6, 3 e 4. O Marcos pega aí Colossenses 2:12 e a Renata já deixa perto aí Efésios 4:5. Romanos 6, 3 e 4, Colossenses 2:12 e Efésios 4:5 depois. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Muito bem. O que ele está falando aqui em Romanos? Vamos entender essa parte aqui, né? O que ele está falando aqui em Romanos? Ele está falando o seguinte, vamos lá, capítulo 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, o significado do batismo é a morte, assim como Jesus também morreu. O significado do batismo é a morte, assim como Jesus morreu. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando você é batizado, que você submerge na água, é como se aquela sua vida passada estivesse o quê?
para trás, encerrada. Então, nisso, você simbolicamente é morto. Lembra? Se estou em Cristo, nova criatura sou. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já ficaram para trás. Lembra desse verso? Então, por que isso acontece? Porque quando eu batizo, eu morro. E o que sai dali? Né? Quando o pastor te puxa ali para cima, o que sai? Ele diz aqui, ó. Como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Tá? Olha só o verso 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se eu me batizei e eu morro, se eu me batizei, né, e eu morro literalmente mesmo, tudo bem, eu estou só esperando a minha ressurreição. Da mesma forma, quando eu estou sendo batizado, que o pastor me puxa, da mesma forma que se eu aceito a Cristo, quando eu morrer, eu vou ser ressurreto. Então, esse é o batismo, tá? Como Jesus saiu da tumba, nós também subimos como uma nova criatura. Tá? Então, a palavra batismo vem do grego baptizou. Baptizou significa mergulhar, imergir. Paulo comparou o batismo à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vamos lá, Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele não estava falando para um monte de gente que estava morta. Ele falou para um monte de gente que foi batizada. Então, a pessoa que batizou, ela emergiu e falou: olha, tá vendo? Vocês também morreram, vocês foram ressuscitados. Agora como novas pessoas. Quem toma decisão pelo batismo morre para o pecado, enterra a velha vida e ressurge para uma nova vida. Tá? Então a ideia do batismo, você fala assim, cara, aquilo lá que eu sabia, aquilo que eu achava, aquilo que eu era, eu não tô mais afim, não. Eu não quero mais ser isso. Eu quero ser outra coisa, eu quero ser outra pessoa. Eu quero ser diferente. Eu quero agora fazer a vontade de Deus. Este é o novo ser. Quantos tipos de batismo existem? Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor. Por que um só Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé. Qual é a fé? De que se eu aceitá-lo, mesmo que eu morra, eu vivo. Lembra? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então essa é a minha fé. E um só batismo. Então você não tem que batizar em nome do touro de ouro, em nome da espada fumegante, em nome do pastor não sei o quê, em nome do bispo não sei o quê, em nome da santa de não sei aonde. Não, cara, é um só batismo. Um só Senhor, uma só fé. Então, o apóstolo Paulo não deixa dúvida de que existe só um tipo de batismo, assim como uma só fé e um só Senhor. O verdadeiro batismo bíblico é por imersão, baptizou, não por aspersão, ficar jogando aguinha na cabeça, e nem por infusão, derramar água na cabeça da pessoa. Isto não é batismo de acordo com a Bíblia. O derramar alguma coisa, óleo na cabeça, isso aí é para ser é consagração, não é batismo. Quando
Samuel foi lá para poder ungir a cabeça de Davi. Ele ungiu a cabeça com óleo. Outros apóstolos, né, profetas, Elias, Eliseu, né, ou com rei Saul, ungir a cabeça com óleo. Então isso é o quê? É uma consagração, não um batismo. Léo, e por que as pessoas então por que as pessoas então acreditam ou fazem aquele batismo por água com a criança? Porque passou a existir uma teologia católica de que então se eu não aceito a Cristo, eu sou morto, porque tem uma parte que todo aquele que, né, que não crer não será salvo, não tem? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Tá lá, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Eles se baseiam nesse verso de forma errada, óbvio, né? Porque você tem que ter uma hermenêutica. O que é uma hermenêutica? Uma interpretação, tá? Então, todo aquele que crer e for batizado, tá? Então tá lá em Marcos 16:16. Vamos lá. Marcos 16:16. O que diz lá, Marcos? Leia aí, Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem. Então as pessoas, alguns pegavam esse texto e falavam assim, tá vendo? A criança vai direto para o inferno se ela morrer. Por quê? Porque ela não foi batizada. Então vamos fazer o seguinte: no que ela nasce, vamos batizar ela já, dizendo que ela aceita Jesus Cristo. Então ela vai ser salva, ela tem uma chance, porque se ela é batizada como cristã, né? Então quer dizer que ela aceitou, foi batizada, seguimos aqui o que diz a Bíblia e segue o barco. Claro que não, né? É óbvio que não. Primeiro ponto, você tem que entender qual é o contexto que isso foi dito. Capítulo 16, o título dessa sessão, que está incluso o verso 16, se chama Jesus comissiona os discípulos para pregar o evangelho. Então ele não estava falando de crianças aqui. Ele estava falando sobre adultos, pessoas conscientes. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, primeiro você tem que pregar o evangelho. E aí ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Você está vendo que tem um contexto? Então, ele não estava falando de crianças. Ele estava falando de adultos que recebiam o evangelho e queriam ou não crer em Cristo. Segundo ponto, uma criança, né, recém-nascida, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela não tem noção do que é aceitar a Cristo. Ou vocês acham que o Fernandinho Beiramar também não foi batizado quando era criança? Né? Tô dando um exemplo aqui. O que isso significou na vida dele? Nada. Absolutamente nada. Entende? Então, o batismo infantil é uma teologia errônea de que não, é melhor a gente batizar a criança quando ela nasce, porque senão ela vai para o inferno direto. Não, cara. Batismo, de acordo com Marcos 16:16, não, batismo é para pessoas conscientes de que têm a oportunidade de encontrar a Deus. Por quê? De novo, tem uma consequência aqui. Primeiro você entende, você recebe a palavra, você aceita ou não. Tá, e aquelas pessoas que não aceitaram a palavra, que não receberam, essas pessoas vão ter problema. Mas e aquelas que não receberam, sequer receberam? Aí temos uma questão. Entende? Porque Deus é justo.
Se a pessoa não recebeu a palavra, por que ela vai se batizar se ela não recebeu? E se então, se o batismo, que é a questão chave de você salvar alguém, pronto, acabou. Essa pessoa nunca vai ter a salvação. Então é importante a gente entender que existe só um batismo, é por imersão e não é de crianças. Porque você tem que ter o quê? O entendimento. Meu filho esses dias falou assim, papai, eu quero ser batizado. Eu falei, não. Não. Vamos estudar a Bíblia, você pode continuar indo na igreja, tá tudo certo. Mas você vai ser batizado quando você tiver o quê? Noção do que é pecado, noção do que é ter uma vida eterna, noção do que é perder a vida eterna, noção de perder aquilo que você mais gosta em nome de Deus, porque você está oferecendo como sacrifício vivo. É isso. Entende? Então, assim, de que forma Jesus foi batizado? Qual desses tipos que Jesus foi batizado? Né? Por infusão, por aspersão ou por imersão? Vamos lá, Marcos 1, Marcos 1, 9 e 10. Leia aí, Renata. Marcos 1, 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Muito bem, então olha só, ele estava no Rio Jordão, e ele foi batizado por imersão, porque diz aqui, no momento em que ele estava saindo da água, né? No momento que ele estava saindo da água, veio o Espírito Santo. Agora, você imagina, eu gosto muito de pegar essa cena e dar uma debulhada nela, sabe? Dar uma debugada, dar um estudo melhor, porque essa cena de Jesus se batizando, as pessoas elas não param muito para prestar atenção. Pega ali Mateus 3. Mateus 3, tá? Vamos começar pelo verso. Deixa eu ver aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos, Lucas, João. João não fala do batismo de Jesus. É só Lucas, que é a outra parte que fala. São João Batista. É isso aí. Tá. Então vamos lá. Mateus, a partir do verso 11. Lê aí, João. Mateus 3, a partir do verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dá uma pausa. Então ele fala o seguinte, olha, eu estou pregando para vocês, eu vou batizar vocês com água, né? Mas vai vir alguém que eu não posso nem levar as havaianas dessa pessoa. Eu não sou digno nem de levar as havaianas dela. E essa pessoa vai te batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Vamos lá, continua. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo que nunca se apagará. Muito bem, então ele está falando aqui, essa pessoa, olha só, ele já está falando aqui do papel de de juiz que Jesus ia fazer depois. Porque ele ia
separar quem é o trigo e quem é o joio. Ele tinha o poder, porque ele é Deus, ele era o Messias, ele ia separar quem que merece e quem que não merece. E ia colocar os que não merecem para queimar. Assim como você faz com o joio. Vamos lá, continua no verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, Então vamos lá. Imagina o seguinte, então Jesus estava pregando, estava lá batizando no Jordão, e aí, quando você lê o verso, o capítulo, quando você lê Lucas, Lucas fala que João recebeu acho que é João, fala que ele recebeu a notícia do Espírito Santo de que, ó, recebeu, né, uma visão durante o sonho, falou, ó, aquele que descer por uma pomba, esse é o Messias. Não que João não conhecesse Jesus de novo. Por quê? Porque eles já se conheciam, né? Eles eram primos. Sabia disso, né? Jesus e João eram primos. Sim. Quando você lê a história lá de Maria, você vê que Maria foi ajudar Ana a ter o filho. E ela viajou quando ela estava com 3 meses de gravidez até para ajudar Ana. Ficou lá até o nascimento de João. E depois ela voltou para casa dela para ter Jesus. Ah, tá escrito aí, galera. Vocês. Cadê aqui, ó? Desculpa, eu falei Maria e Ana, não, mas é Maria e Isabel. Me perdoa, eu errei. Pega aí Lucas 1. Pega aí, ó, Lucas 1. Eu falei Ana, mas era Isabel, me perdoe. Lucas 1, 36. Olha lá, 1:36. Até Isabel, boa, né? Até Isabel, tua prima. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Agora lê o verso 56, que está do lado aí, ó. Maria ficou com ela 3 meses e então voltou para casa. Por que ela ficou lá? Porque ela foi ajudar a Isabel a ter o filho. Inclusive, quando elas se encontraram com os barrigões, os meninos mexeram, tremeram assim. Só lê aí, Lucas, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não é o ponto agora. Mas então, de novo, João conhecia Jesus. Não sei se eles brincaram juntos quando eles eram crianças. Não sei. Mas o Espírito Santo falou, olha, né? Quando Jesus chegou, desceu lá no Morrinho do Jordão. Não sei se vocês já viram o Rio Jordão, mas o Rio Jordão, que é onde acredita-se que Jesus foi batizado, é um morrinho. E a Bíblia fala, né, que Jesus veio descer. Ó, Rio Jordão, batismo, Jesus. Aqui, local. Aqui, ó. Hoje, cadê? Aqui, ó. Hoje eles fizeram tipo uma estruturazinha. Deixa eu abrir aqui o Open Image New Tab. Hoje eles fizeram uma estruturazinha, tá vendo? Pedrinha e tal. Mas era um morrinho aqui, ó. Você vinha descendo aqui, era um morrinho. E aí tava o rio aqui, né? Então, o Rio Jordão, então, o nosso amigo, né?
o nosso amigo João Batista, inclusive tem um outro ponto aqui que eles acreditam que seja o real local onde Jesus se batizou. Ninguém sabe, também não importa, né, gente? Mas esse aqui é o que dizem que é o real local. Esse aqui é onde as pessoas se batizam, mas esse aqui é onde dizem que é o real local, Open Image the New Testament, que Jesus foi batizado, que é esse aqui, ó, no Rio Jordão. Tá? De qualquer forma, você vê que é a mesma coisa. Tem um morrinho e tem a água, né? Então, assim, diz aqui, ó. Então veio Jesus da Galiléia com João para ser batizado. Vocês viram naquele outro verso que diz que Jesus desceu, né? Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado e você que está aqui, né? Imagina o seguinte: João batizava, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí de repente vem o filho para ele e ele fala assim: como é que me explica essa história? Você quer que eu batize você em seu nome? Como assim? Eu vou batizar você em nome de você mesmo? Você que é o Messias? Você que vai tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu vou te batizar? E aí, qual foi a resposta de Jesus no verso 15? Fala aí para mim. Eu? É, Não, me perdi. verso 15, no Mateus 3, Ah, eu verso tô em 15. Marcos. Tá, Mateus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. Então, olha só. Você tem aqui Jesus falando que, cara, eu vim aqui só para poder cumprir, relaxa. Eu tenho que dar o exemplo, né? Eu tenho que dar o exemplo. Então você me batiza aí, porque eu quero que as pessoas façam a mesma coisa que eu fiz, tá? Se eu não me engano, Isaías 42:1, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isaías 42, Isaías 42:1. Aqui, ó, diz exatamente isso. Aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem a minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Quando eu falo para as pessoas que tudo que Jesus fez não foi nada por ele, mas não foi nada do poder dele, mas pelo Espírito Santo, as pessoas falam assim: ai, que absurdo o que você está falando. Eu tô falando, não, cara, inclusive isso era uma profecia. Jesus viria e usaria o poder do próprio Espírito Santo, ele não ia usar o poder dele. E aqui em Isaías 42 está falando aqui, ó. Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Eu porei o meu espírito sobre ele, e ele produzirá justiça entre as nações. Né? Então, assim, o que é importante da gente entender aqui? Jesus também foi batizado por imersão, por João Batista. Ele não foi batizado diferente da gente para ter uma nova vida, né? Para sepultar os pecados, porque ele nunca pecou, né? Se a gente vai lá em Hebreus 4:15, Hebreus 4:15 está falando isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que com nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então diz aqui, ó, foi batizado para dar início ao seu ministério terrestre e deixar-nos o exemplo.
Quais as condições para que alguém seja salvo? Nós já lemos este verso que está lá em Marcos 16:16, que diz que todo aquele que crer e for batizado, este será salvo, mas aquele que não crer e não for batizado, né, esse será jogado na lata do lixo. Né? Não fala isso, mas é tipo isso que está falando lá. Será condenado. Né? É necessário crer em Jesus como Salvador pessoal, abandonar a vida de pecado e ser batizado. Por isso, não é correto batizar crianças recém-nascidas, pois elas não têm condições de tomar essas decisões por elas mesmas. Ai, eu vou batizar meu filho. Tudo bem, né? Inclusive no Brasil tem a festa do batismo, né? Ah, vou chamar porque ele vai batizar. Tudo bem. O que isso quer dizer para a vida espiritual dele? Nada. Você pode fazer uma festa, vai ser legal, vai tirar foto. Não vai salvá-lo, não vai condená-lo, não vai tirar ele do pecado, nada, não vai mudar nada. É tipo quando você dá banho na banheirinha dele lá com aquele shampoo do Johnson Johnson. Não vai fazer diferença nenhuma. Você quer fazer? Parabéns, boa sorte. Não tem problema. Mas não vai fazer diferença. Pela Bíblia, não faz diferença nenhuma, porque é necessário que você tenha raciocínio e que você tenha voluntariamente tomado a decisão de eu quero que a minha vida passada fique no passado e eu quero viver uma nova vida por Cristo. Então, assim, quando devemos ser batizados e tomar a decisão? Vamos lá, em Atos. Vamos lá, Atos 22:16. Marcos, você lê para a gente agora. Atos dos Apóstolos 22:16. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Muito bem. O que é interessante? Ele fala aqui, e agora, neste momento, você vai lá e se batiza. E agora, o que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Existe aqui, há um senso de urgência quando se trata de salvação de uma pessoa. Deus fala constantemente ao nosso coração, apelando para uma decisão. E o momento é agora. Vamos lá, Renata, 2 Coríntios 6:2. Eu não lembro se eu li Hebreus 3:15, mas lê aí, João, Hebreus 3:15. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia oportuno, eis agora o tempo da salvação. Né? Por quê? Tem gente que fala assim, não, pode deixar. Daqui a uns 5 anos eu vou conseguir arrumar toda a minha vida e aí eu me batizo. Mas a Bíblia está falando, cara, você não sabe o dia de amanhã. Porque se você já ouviu, por que você não aceita agora? Né? Hebreus 3:15, lê aí para mim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ou seja, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Do tipo, não, né? Não, deixa quieto, vai passar, outra hora vai ter tempo, outro dia, outro momento. Não endureça o coração. Fala assim, não, agora não, cara. Agora não. A Bíblia conta a história do eunuco que foi batizado após estudar a Bíblia e aceitar Jesus como Salvador. Se uma pessoa aceita as verdades bíblicas e aceita Jesus como Salvador, então ela pode ser batizada. Vamos lá, Atos 8. Essa história é muito legal, cara. Atos 8, 26-38. Lê aí, João.
6:38, né? Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo, morra de Candace, rainha dos etíopes, e o qual era surpreendentemente de todos os seus tesouros, Superintendente. intendente, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse Dá o uma Espírito... pausa aí. Então, olha só. O eunuco estava lá na região de Gaza, estava de passagem, né? E ele era uma pessoa importante, cara, da rainha da Etiópia. Tá? Ele era uma pessoa importante. Ele era quem cuidava de todo o tesouro dela. E ele tinha ido para Jerusalém para adorar. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, o fato dele ter ido para Jerusalém adorar, significa que ele já estava de alguma forma querendo adorar os deuses dos judeus. Ele estava lendo a Torá, ele estava lendo sobre os 10 mandamentos, e ele mesmo estava chegando à conclusão de que, cara, isso aqui é coisa boa, isso aqui é bom. E aí ele falou, ó, tô indo para Jerusalém, parece que eu tenho que ir para lá, né? Enfim. E aí ele estava indo para Jerusalém. Aí, cara, o anjo chegou para Filipe, que não tinha nada a ver com a história, e falou: "Meu, levanta, vai lá para a região do sul, desce o caminho de Jerusalém, que, né, para Gaza, que tá deserta, e você vai encontrar uma pessoa lá. Vai, segue." Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendestes tu o que lês? E Tá ele bom, disse: ó, peraí. Então, vamos lá. O cara tava dentro do carro, porque, né, ele era uma pessoa importante. E aí, imagina a cena, cara, muito engraçado. O espírito fala assim, ó, tá vendo aquele cara que tá dentro daquele carro ali? Corre do lado dele e fala assim: "Ô, você tá entendendo o que você tá lendo aí?" Né? Óbvio, não é um carro igual a gente tem hoje, né? Era puxado por bois, né? Ou por cavalos, estava, né? Era tipo uma carroça, mas ele estava sentado, poderia ser tipo né, uma carruagem mesmo, mas enfim. E ele chegou correndo assim do lado e falou assim: "E aí, você tá entendendo o que você está estudando aí?" E ele estava estudando Isaías, né? Vamos lá. Aí ele respondeu, verso 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto a profeta, de si mesmo ou de algum outro? Tá Então bom, vou dar Filipe, uma pausa aí. Então ele falou: "Meu, sobe aí, cara, ó o que eu tô lendo aqui." E aí ele leu Isaías, tá? Isaías 53. Ele estava lendo Isaías 53, cara. Olha que coisa legal. E ele estava lendo Isaías 53 e ele falou assim: "Meu, mas que loucura é essa? Tá falando que vai ser morto, que como um cordeiro e não sei o quê. Do que ele tá falando ali?" E aí, falando de humilhação, ele perguntou: de quem que esse profeta está falando? Ele está falando dele mesmo, que esse profeta ia ser humilhado, que ele ia ser morto e tudo mais, ou ele está falando de outra pessoa? Vamos lá, 34. e respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: Eis aqui a água,
o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Dá uma pausa. Então, olha só. Então o Felipe foi lá, explicou para ele, olha, não, ele estava falando de Jesus, que Jesus seria o Filho de Deus, que foi negada a justiça dele porque julgaram ele à noite e tudo mais, e não fizeram correto com ele, e mataram ele, só que ele ressuscitou porque ele é o Filho de Deus, para que a gente pudesse lá, e contou toda a história para ele, e Jesus falou que quem cresce nele e fosse batizado seria salvo, lá. Aí o eunuco falou assim, ó, tem água ali, cara. O que impede de eu ser batizado? Ele estava andando com o carro. Falou, ó, parece que tem água ali, hein? O que impede de eu ser batizado ali? Aí o Felipe falou assim, ó, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e, né, se aceita ele, tá tudo certo. O eunuco falou assim, eu aceito sim, cara. Então para o carro aí, para. Vamos descer, né? Não tinha roupinha, não tinha toalha, não tinha gente cantando, não tava quentinha a água, nem sabe que água que era, tá? É poça, não interessa. Desceu lá e batizou. Agora, olha o verso 39 e 40 para vocês verem. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Cesareia, cara, olha só no que são dos poucos, se eu não me engano, ou talvez o único. Não é o único, não. Teve outras 3 ocasiões que agora me lembrei. São dos poucos momentos em que a Bíblia fala que uma pessoa foi arrebatada de um lugar para outro. O Espírito Santo foi lá, falou para Filipe, ó, você vai descer. E Filipe desceu, cara, pega o caminho para você descer Jerusalém até chegar a Gaza. É longe, meu, é longe. Ele não foi transportado, teletransportado, não. Ele andou. Foi lá, correu atrás do carro. Correu atrás do carro do cara. Né? Tipo aqueles molequinhos que quer vender coisas. Ô tio, você quer? Né? Batizou. No que ele batizou, no que o cara levantou a pessoa, né? De repente o cara foi lá, passou a mão no olho, assim, alguma coisa deve estar caindo água, né? Felipe desapareceu da frente dele. Diz que o anjo arrebatou ele e colocou ele numa outra cidade, em Azoto. O eunuco olhou para lá, olhou para cá, falou: bom, vou seguir o meu caminho, porque agora eu já estou batizado. E foi embora. E o Felipe se achou em outra cidade, pregando a palavra de Deus. Essa história é uma história muito legal, cara. Uma história muito legal. Mas qual que é o ponto principal dessa história? O ponto principal dessa história é dizer que se uma pessoa aceita as verdades bíblicas e aceita Jesus como Salvador, ela pode ser batizada. Fim, não tem conversa. O que acontece quando uma pessoa é batizada? A gente já leu Romanos 6,4, mas vamos lá ler de novo, Marcos, para gente. Romanos 6,4. Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Muito bem, lê o 8 para mim. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Aí que tá o ponto, cara. Talvez aí que esteja o grande pulo do gato da diferença entre a fé em Cristo Jesus e as demais religiões. As demais religiões dizem que se você vai ser uma boa pessoa aqui, você vai ser uma melhor pessoa aqui, que você pode conquistar coisas aqui, que você vai
ser uma pessoa mais evoluída aqui, de que você vai se abster das coisas aqui, mas a Bíblia e aquele que acredita em Cristo sabe que não tem nada a ver de aqui. É aquilo que há de vir. Porque se eu morrer, eu vou ser salvo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a minha corrida e guardei a fé. O que ele quis dizer? Ele estava prestes a morrer ali. Mas ele falou: a minha coroa está reservada e ela vai ser me dada pelas mãos do próprio Cristo. É aí que mora a diferença, cara. Não é o que você tem aqui. Não é o que você conquista aqui. Você não vai ter vantagens por ser cristão aqui. Embora tenha, existam, porque Deus diz que as pessoas que seguem a Ele aqui, Ele traria proteção. E esses dias eu estava assistindo um vídeo, cara, interessante, né? Quando você começa a ouvir pessoas diferentes, de línguas diferentes, de países diferentes, falando a mesma coisa. E estava falando de uma moça que era satanista, que ela era o médium, ela era o canal de comunicação entre os demônios e os agentes humanos. E ela falava que ela tinha designações especiais para buscar as pessoas dentro da igreja. E que ela ia de qualquer jeito, e os demônios diziam para ela qual era o fraco de cada pessoa para ela poder atacar naquele ponto. Para poder fazer com que ela saísse da igreja. E sabe o que ela disse? É em inglês esse testemunho. Ela disse que quando as pessoas realmente criam em Cristo e elas oravam e elas abriam a Bíblia e oravam pedindo proteção, no lugar em que essas pessoas estavam, elas não podiam entrar. Como seres espirituais, elas não tinham permissão. E ela falava que os anjos maus, né, que os demônios ficavam extremamente irritados e nervosos porque eles não iam poder cumprir a missão, porque ali eles não podiam entrar. Isso é uma pessoa em inglês falando em outra parte do mundo, o que uma pessoa da Angola, por exemplo, estava contando, que é o Gabriel Estevão, de que também ele era satanista e também ele fazia esse tipo de trabalho e que também ele tinha ordens de atacar os cristãos, e ele falava que em vários momentos eles iam para atacar a casa da pessoa, só que quando a pessoa era cristã, orava e pedia proteção a Deus, tinha um anjo na porta que falava assim: aqui você não entra. E eles não podiam entrar. E ele ficava assim: mas por que que este anjo tem mais poder do que o meu anjo? Que é, né? Porque para ele era só anjos. Ele não entendia ainda muito bem. Porque quando ele perguntava sobre quem era o inimigo, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele falava que o inimigo era um outro ser e tudo mais, mas eles não falavam de Jesus, eles não falavam o nome de Jesus, porque eles odeiam o nome de Jesus. Eles abominam o nome de Jesus. Mas ele falava: por que que este daqui tem mais poder? A gente está em 3 demônios aqui, por que a gente não pode entrar com um só? Não pode. Aí você vai lá na Bíblia e tá lá escrito o quê? Na Bíblia: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra do mal. Caramba, cara, e tem gente falando isso hoje em dia em partes diferentes do mundo. Então a questão não é se você vai ou não vai receber coisas aqui, porque Deus já disse: ó, eu vou te proteger do mal. Ah, mas eu fico doente, Léo. Ah, mas eu sofro acidente, Léo. Tudo bem, meu amigo, mas isso aí comparado à eternidade não é nada. Combati o bom combate.
terminei a minha corrida, guardei a carreira, né? E mantive a fé. A minha coroa está guardada. Então, o objetivo de você se batizar não é simplesmente mostrar para as pessoas que você agora é crentão, que você agora vai usar uma gola até aqui em cima e que você vai andar com a Bíblia na mão e ficar cantando de Jesus me salva. Não, cara, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O motivo principal de você se batizar é porque você reconheceu e você aceitou que, cara, não pode ser só isso. Não dá para ser só isso. E se o que a Bíblia fala sobre Jesus é verdade, eu quero ser uma pessoa diferente, porque eu quero que Jesus habite em mim. E Jesus disse, né? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Eu quero seguir os mandamentos de Deus, eu quero fazer o que ele me pede, eu quero ser uma pessoa diferente. E aí, como diz aí em 2 Coríntios 5,17, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas antigas já passaram e se fazem novas todas as coisas. Então, meus queridos, nós estamos aqui terminando a nossa série de 15 estudos. Passamos aí por altos e altos, porque não teve baixos. Teve altos e altos. Em alguns momentos a gente não pôde estar juntos, mas enfim. A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. Tem gente que acha que isso aqui é só um livro comum. Se fosse um livro comum, você não ia ser preso se você entrasse com ele na China, na Coreia do Norte. Que outro livro as pessoas queimaram em praça pública? Que outro livro as pessoas tiveram que ler em latim acorrentada dentro de um calabouço de uma biblioteca, como aconteceu com Martim Lutero? Por que as pessoas iam copiar? Tem um livro muito, tem um vídeo, um filme muito legal, muito bom. Está no YouTube, acho, que se chama Em Defesa de Cristo. Muito bom, baseado numa história real. Eu até comprei o livro dessa pessoa. O cara ele é repórter investigativo criminal e ele começou a investigar a Bíblia para provar aos cristãos de que era tudo uma mentira. Você já sabe o resultado disso. Só que ele não acreditava em nada do que diziam. Então ele ia investigando, ele foi em universidades, cara, esse cara fez tudo que você imaginava. Tudo. Viajou. Então, assim, não é um livro. Tem todas as respostas? Não. Mas ele tem todas as respostas que você precisa para ser salvo. Para herdar a vida eterna. A gente está começando um estudo com o pessoal sobre Daniel agora. Estudando Daniel. As profecias. O próprio primeiro capítulo de Daniel, uma profecia que aconteceu com Daniel, uma profecia que foi dita 150 anos antes. Você estava falando isso para a pessoa, eu falei, caramba, o próprio livro é uma profecia de que isso ia acontecer? Eu falei, porque para Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. A gente que fica embasbacado a ponto de achar que, nossa, que coisa sensacional. 150 anos antes já tinha dito que ia acontecer. Para Deus não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele foi e será. E aí a pergunta é: que lado você quer estar? Entende? Onde você quer estar? Porque as coisas que aconteceram na Bíblia já aconteceram.
E algumas coisas ainda vão acontecer, mas elas vão acontecer. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, você não precisa acreditar, mas elas vão acontecer. Da mesma forma, quando Noé pregou de que haveria um dilúvio, e as pessoas não acreditaram, porque falaram assim, cara, nunca nem choveu. Nunca nem choveu, cara. Isso que você está falando de chuva nem existe. Nem existe. Quem dirá dilúvio? Mar? Você tá louco, cara? Se você pega qualquer site da internet, você vai ver sobre o Pangeia. O que é o Pangeia? Era justamente aquele continente único que era tudo. Se você pega o Brasil, ele gruda na África, não gruda? Não sai? Não um quebra-cabeça? Como é que isso aconteceu? Como é que separou? Como é que descolou uma coisa da outra? Como é que se moveu? Pois é, meu amigo. Deus disse que isso ia acontecer. Só que as pessoas não acreditaram. Eles falaram: o mar está muito longe daqui, cara. Que mar? Como é que o mar vai estar perto daqui? Estava previsto que Jesus ia voltar, que Jesus ia vir. Jesus veio. Estava previsto que Jesus ia sofrer. Jesus sofreu. Estava previsto sobre João Batista. João veio. Estava previsto de que as pessoas iam sofrer em nome do Evangelho. Sofreram. Estava previsto de que as pessoas iam ter um grande desapontamento e que eles iam achar que Jesus ia voltar. Estava tudo previsto. Então, o fato de você acreditar ou não é um direito seu, mas não vai mudar o fato de que isso vai acontecer. Então a pergunta, na real, não é se isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer. A pergunta é: de que lado você quer estar? Qual lado que você vai estar? Você vai estar do lado que das pessoas falam assim: este é o meu Deus a quem eu aguardava? Ou você vai estar do lado daqueles que Deus vai falar assim: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, vós que praticais o mal? Hum? Que Deus nos ajude a tomar a decisão pelo batismo. Para que a gente possa realmente falar, cara, eu preciso aceitar Cristo, porque do jeito que as coisas estão indo, não dá, não. E mesmo que demore 2, 3, 5, 10, 15, 30, 40, 50 anos para Jesus voltar, talvez eu não dure 2, 3, 4, 5, 10, 50 anos. Eu não sei o dia de amanhã. Posso atravessar a rua aqui, vir um carro acabar comigo. Acabou, acabou, acabou. Por isso que fala que a oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje. Não deixa para amanhã. Beleza, meus queridos? A gente termina aqui nosso estudo. É, Depois vocês me digam aí se vocês vão querer continuar estudando com o Daniel. É, A gente está começando aí um outro grupo. Talvez a gente tenha umas coisas gravadas, enfim. Mas que Deus nos ajude para que a gente continue gastando mais do que 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Estamos aí, ó, quase 2 horas e 20 com Cristo, com o Espírito Santo do nosso lado, nos falando, nos guiando, nos revelando a vontade dele. Quem dirá uma eternidade? Pensou? Vamos orar? Santo, santo, santo Deus, Pai Criador, mantenedor, fiel, amoroso, mas justo, tardio em irar-se. Pai, muito obrigado, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua palavra dura para sempre. Pai, eu estou aqui com 3 vidas, Pai. A do Marcos, a da Renata e a do João, Pai. Nós queremos entregá-las nas tuas mãos. Faça o que for necessário, Pai, para que eles tenham a vida eterna. Para que eles aceitem a Ti como único Salvador, mantenedor do universo,
o Senhor que criou, o Senhor que mantém, o Senhor que resgatou, e o Senhor que vai voltar. Porque se todas as coisas da Bíblia já se cumpriram, não tem motivo nenhum para que nós duvidemos que tua volta está próxima. Nos dê, Pai, sabedoria, nos dê o real entendimento de que o tempo é hoje e que nós queremos estar mais perto de Ti. Pai, nós temos muitas coisas que nos separam de Ti. O inimigo ele está olhando cada movimento para que ele provoque a nossa separação de Ti. Que a gente possa deixar de lado tudo aquilo que nos tira do alvo, Hamartia, que nos move do alvo, Pai. Me ajude, Pai, a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, alguém que reflete o Teu caráter. Me ajude, Pai, para que essas pessoas que estão aqui, o Marcos, o João, a Renata, possam olhar para cima naquele santo dia e falar: aí está o Deus que eu aguardava. Todas as coisas não valeram a pena. Não valeriam a pena perder por esse momento. Pai, entrego a vida deles nas Tuas mãos. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. E eu te peço humildemente, Pai, nos perdoe. Nos perdoe por aquilo que a gente foi. Nos perdoe por aquilo que nós somos. Porque nós queremos ser novas criaturas. E queremos entregar as nossas vidas aos Teus pés. Faça de nós um vaso novo. Algo que possa transbordar a outros paz, esperança e alegria. Te pedimos isso não porque haja méritos, mas em nome de Cristo Jesus que morreu por nós. Amém. Senhores, muito obrigado. Obrigada, Léo. Ô, Léo, Valeu, Léo. escreve no grupo o nome do filme que você comentou. Tá bom, escrevo sim. Tchau, gente. Obrigada, gente. Falou. Tchau. Fala, Valeu, João. gente. Você ia falar alguma Oi? coisa, João? Não, não. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Boa noite.